a única coisa que separa você da vida que você realmente quer ter. Seja muito bem-vindo ao Glow Up. Essa é mais uma aula do nosso Mindset Class. Aqui você aprende sobre mentalidade, comportamento e intenção. Principalmente se você for empresária, essas são as coisas que vai levar você mais rápido ao seu sucesso. Quando a gente está falando que existe uma única coisa capaz de levar você para a vida que você realmente deseja viver, essa única coisa é a clareza. Não gosto de enrolar muito, então vamos lá, eu vou te explicar por que a clareza é a única coisa que impede você de chegar na vida que você deseja viver. Quando a gente está pensando aonde a gente deseja chegar, muitas vezes esse lugar ele é abstrato. Muitas vezes a gente fala, eu quero faturar mais. Ok, mas faturar mais quanto? Eu quero ter uma família, eu quero dias mais calmos, eu quero um trabalho melhor. Talvez eu queira um carro. Eu quero liberdade. O que significa liberdade para você? O que significa uma família para você? O que significa um trabalho melhor? Se você é empresária, um trabalho melhor é uma empresa que você construiu, que te dá lucro, que te dá liberdade. E essa liberdade significa tempo para você e tempo para passar com quem você ama. Tá vendo como a gente sai do meio abstrato e a gente vem pro realista, o mais palpável? Se você quer mais tempo para sua família, como que você mede se você realmente chegou ao seu sucesso? Quando você tem mais tempo com a sua família, seja almoço na mesa, jantares na mesa, finais de semana onde o dia inteiro, provavelmente, você vai dedicar ali o sábado para sua família, levar seus filhos no parquinho, assistir a uma televisão, brincar com eles na sala. Tá vendo como é palpável? Você vai fazer essas coisas no seu dia e você vai conseguir, ao tempo que você está fazendo essas coisas, perceber que você chegou lá. Perceber que você atingiu o seu tão desejado sucesso. Por exemplo, liberdade pra mim é poder morar onde eu queira e que eu não tenha que ficar presa a um lugar. Hoje eu tenho liberdade geográfica. A minha empresa, ela funciona tanto fisicamente como online. Então, se eu quiser atender clientes fisicamente, eles podem vir até o meu escritório, eu ir até a clínica deles, ok, eu consigo. Mas se eu não quiser, eu também consigo atender ele através de plataformas de reuniões online. Por exemplo, o Zoom, o Teams, o Google Meet. Então, hoje eu posso sim escolher viajar amanhã, hoje à tarde, e ainda continuar trabalhando, porque a minha empresa me dá liberdade geográfica. Então eu posso morar ao redor do mundo, aonde eu quiser. Então, vê como é palpável. Eu sei qual é o meu desejo, eu sei qual é o meu cenário de vida. O meu cenário de vida, eu quero ter liberdade geográfica, eu quero morar aonde eu desejar naquele momento. Eu quero poder descer pra praia na terça-feira. E não me importar que eu tenha que ir para um cliente ou não. Entendeu? Isso é palpável, isso é clareza. Eu tenho clareza do que eu realmente quero. Eu quero que numa terça-feira, às 2 horas da tarde, eu desça pra praia, mas que eu não pare de trabalhar, que minha empresa não pare por causa disso. Liberdade geográfica. E aí eu vou fazer o quê? O que a gente vai conversar nas nossas próximas aulas. Hábitos e comportamentos, para fazer com que a minha empresa, com que o meu negócio me leve a viver essa vida que eu gostaria de viver. Eu acredito que um negócio, ele é construído, ele é feito para viabilizar a vida que desejamos viver. Mas essa aula é a mais importante de todas, porque se você não tem clareza, se você não tem essa única coisa, você não consegue ter comportamentos e ações que vão te levar a viver ela. O dia a dia no seu trabalho vai ser um caos, vai ser corrido, você vai estar priorizando coisas que não vão te levar para essa vida. Você vai estar priorizando coisas que vão atrasar o seu progresso. Simplesmente porque você não tem realidade, você não tem a clareza de forma real, que você bata os olhos, bata ali os seus olhos e fala, cheguei, consegui, peguei. Nós brasileiros temos um hábito que é falar para as pessoas, pega ali para mim. Ali o quê? Ali onde? O que eu tenho que pegar? Como eu tenho que pegar? A gente não explica. E quando um gringo tá ouvindo, ele não consegue compreender a gente. Porque a gente não fala, pega o meu celular, por favor. A gente fala, pega aquele negócio ali, lá em cima. Pega ali pra mim. Lá em cima onde? Aí você tá numa sala que tem vários móveis, várias prateleiras, um monte de coisa. Tem livro, tem bancada, tem sofá, tem mesa. Pega ali pra mim, em cima daquilo. Primeiro, o que você quer que eu pegue? Segundo, em cima da onde? É a mesma coisa quando você simplesmente fala pra sua mente, eu quero faturar mais, eu quero ganhar mais, eu quero ter a minha vida dos sonhos, eu quero ter uma qualidade de vida melhor, eu quero ter um casamento incrível. O que é um casamento incrível pra você? O que é faturar mais? O que é ganhar mais? Entende? Aonde eu quero chegar? A única coisa que você precisa pra chegar na vida que você tanto deseja é ter clareza, porque sem clareza você vai fazer muito e muito esforço, mas você nunca vai sair do lugar, porque você nunca vai ter a sensação que você chegou lá, porque você não sabe aonde é lá. Eu poderia terminar esse vídeo por aqui, porque ele já tá muito rico. Mas eu preciso aprofundar mais com você, pra fazer você entender de uma vez por todas que o primeiro passo pra você mudar a sua vida não é mais esforço, não é fazer mais coisas, não é planejar melhor, não é mais conhecimento. É sentar e escrever do seu coração
o que você realmente quer. Qual é o tipo de clínica que você quer? Se você tá aqui, provavelmente você é uma especialista da estética. Mas se você não for, que tipo de trabalho você quer? Que tipo de negócio você quer? Detalhado. Quem são os clientes que compram de você? Quem são os funcionários? Como eles se comportam? Como eles agem? Como eles pensam? Como eles falam? Como eles se vestem? Quanto é o seu prolabore? Ou quanto é o seu salário? O seu casamento. Se você quer um casamento melhor, o que significa pra você um casamento melhor? Eu e meu marido, a gente tem alguns combinados e algumas regras. O final de semana é pra nossa família, segunda, quarta e sexta é destinado à nossa família, então das 9 até meia-noite a gente tá com a nossa família. Antes disso a gente trabalha, a gente tem tempo pra nós, mas das 9 horas da noite até meia-noite é o tempo destinado à nossa família. Da meia-noite a gente dorme até o outro dia. De terça e quinta-feira é destinado a nós. Então, ali, da hora que a gente sai do trabalho, das 9 até meia-noite, a gente tá fazendo hobby, a gente tá lendo, a gente tá olhando pro teto, a gente tá fazendo coisas que deixam a gente feliz. Por quê? Porque você precisa também ter tempo pra você. Se você não ter tempo pra você, você não sente que você tem liberdade. Você não sente que você tá evoluindo, que você tá chegando em algum lugar porque você se sente exausto o tempo todo. Porque, querendo ou não, quando a gente tá com outra pessoa, quando a gente tá com o nosso marido, a gente tá se doando pra ele e ele tá se doando pra nós. A gente precisa de um momento onde a gente se doa pra nós mesmas. Outro ponto, eu sempre quis que a minha rotina, ela fosse uma rotina que me fizesse crescer, que me fizesse evoluir. Hoje, eu acordo e eu tenho meu tempo com Deus, que é sagrado, eu tenho 1 hora com meu Deus, com meu paizinho, para o meu momento de filha amada. Depois eu trabalho a minha mentalidade, porque eu sei que a forma como eu penso também deriva nos meus comportamentos e nas minhas ações. Então eu preciso mudar a forma como eu penso para que eu chegue mais rápido na minha vida dos sonhos. Então, na minha rotina, eu tenho ali o meu tempo de trabalhar a minha mentalidade, de quebrar as minhas crenças, de ver o mundo de outra forma, de ouvir outras pessoas falando sobre como o meu pensamento funciona, como que as minhas crenças funcionam. Então eu tiro ali um tempo para estudar sobre mentalidade. E eu uno aqui junto com a parte de autocuidado. Porque se eu não cuido de mim, eu vou ficar menos confiante, minha autoestima vai ficar abalada, logo, eu não vou conseguir confiar que eu vou conquistar a minha vida dos sonhos. Porque quando eu olhar pra mim no espelho, eu vou parecer uma fraude, eu vou parecer uma farsa. Então eu preciso estar arrumada para a vida que eu tô construindo. Se você trabalha CLT, você não vai de pijama pro trabalho, você não vai sem pentear o cabelo. Sim, eu sei que existem algumas pessoas que vão, mas se você tem um mínimo de preocupação com o próximo, por exemplo, você vai pentear o cabelo. Por que você também não pode ter este olhar pra você se você trabalha de casa, se você tem o seu próprio negócio? Eu falo para as minhas clientes que quando elas estão bem, elas vendem melhor porque elas sentem segurança em passar o preço delas, porque elas estão confiantes. Elas também têm mais clareza na fala delas porque elas não estão preocupadas se os clientes delas que estão ali na frente tá reparando em algo. Elas estão seguras no conhecimento que elas precisam ter. E desta forma, elas conseguem explicar para o cliente o tratamento delas da melhor forma. Então hoje, o que separa você dessa vida maravilhosa que você imagina todos os dias vivendo é a falta de clareza do que você realmente deseja viver. Como tem que ser a sua rotina. Tem uma última coisa pra eu falar pra vocês sobre a minha vida, pra vocês entenderem isso na prática. Uma das coisas que eu queria na minha vida dos sonhos, né, no meu cenário dos sonhos, era mais tempo pra minha família, era ter mais tempo. E eu queria ter mais tempo pro meu marido, eu queria ter mais tempo pra mim, eu queria que o horário de almoço, especificamente, ele não fosse corrido. Eu queria que o horário de almoço, eu sentisse que eu tivesse tempo, eu sentisse que eu tivesse no controle dele, que eu tivesse prazer nele, que ele me desacelerasse, que eu começasse o meu dia mais calma. Normalmente, o meu horário de almoço era cozinhando, e aí dava o horário de eu entrar no trabalho, o almoço ainda não estava pronto, então eu tinha que ficar ali terminando o almoço, meu marido voltava pro trabalho dele, e aí depois eu tinha que entrar mais tarde no meu trabalho, porque o almoço tinha ficado pronto, e aí meu marido comia na mesa do trabalho dele e eu comia sozinha. E aquilo me incomodava, aquilo me estressava muito, porque não era o que eu queria estar vivendo. Eu não queria que o meu trabalho fosse menos importante a ponto de eu ser a escolhida pra ficar ali na cozinha e terminar o almoço, e que a gente comece separado um do outro. Então, quando eu entendi que não era isso que eu gostaria de viver, não era esse o cenário de vida que eu gostaria de viver, eu comecei a dar clareza. Como eu gostaria que fosse esses dias? Aí eu dei 2 cenários possíveis. Quando a gente estiver se estranhando, quando a gente estiver mais irritadiço, brigando, ou alguém estiver com o emocional mais abalado, precisa ser um momento só nosso, só de nós dois, onde a gente se reconecta e que a nossa refeição, ela sirva ali de um apoio emocional para nós, um momento, para que a gente crie ali uma memória em torno daquela alimentação. E eu entendi que quando eu
deixo as nossas marmitas prontas, a gente ganha 1 hora no nosso dia. Então eu comecei a fazer cardápios alimentares do que a gente gosta de comer. Eu ainda não sou aquele tipo de pessoa que como pra me nutrir, eu ainda como pelo emocional, então a comida ela precisa chamar a minha atenção e ela precisa ser gostosa. Não necessariamente precisa ser algo gorduroso, mas eu preciso olhar e eu sentir prazer em comer aquilo. Então eu pensei, o que eu posso fazer de cardápios que eu consigo deixar congelado? Porque a gente também gosta de comida fresca. Então a gente tinha 2 problemas. A gente não queria cozinhar e a gente queria ter comida fresca e a gente queria mais tempo. Marmitas congeladas que eu pegasse elas e colocasse na air fry ou no forno. Essa foi a minha decisão. Isso foi o que eu consegui criar para que eu tivesse tudo isso que eu gostaria na minha vida dos sonhos. Então hoje eu tenho tempo, hoje a gente come assistindo quando a gente tá leve e descontraído, ou a gente come à mesa quando a gente precisa ali um apoio um do outro, a gente precisa que o nosso relacionamento ele fique mais próximo. E pronto. Eu fiz um ajuste na minha rotina, eu mudei hábitos e comportamentos porque eu tive clareza do resultado que eu gostaria de ter. Sem clareza deste resultado, seria impossível mudar hábito e comportamento e ter o resultado que eu gostaria. Eu poderia continuar dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, sentindo um incômodo, uma falta, e olhando para aquilo e não saber exatamente o que era essa falta. Eu só saber que eu queria mais tempo, que eu gostaria de mais tempo com meu marido. Ok, quando? Como? Isso fez toda a diferença. E o que me trouxe isso e cada coisa que eu vivo na minha rotina hoje é clareza. Eu sei que eu jamais quero voltar pro CLT, porque eu gosto de ter controle sobre a minha rotina. Eu gosto de criar, eu gosto de ser livre, eu gosto de tomar as decisões do rumo do meu negócio. Pensando nisso, todas as minhas ações têm que ser para que a minha empresa ela perpedure, que ela aconteça, que ela seja longa, que ela tenha uma vida próspera. Eu sei que eu quero muito tempo com a minha família. Hoje eu ainda não tenho filhos, então hoje o meu tempo é dedicado só ao meu marido. Mas quando eu tiver minha filha, eu quero que o tempo também seja dedicado a ela. E hoje a minha rotina ela já é programada para que quando isso aconteça, eu tenha tempo. Hoje eu também gostaria que no meu cenário de vida eu tivesse tempo para mim. E eu tenho. As manhãs são dedicadas a mim. Na hora que eu acordo até o final do almoço é dedicado a mim. Às 2 horas da tarde é quando eu começo a dedicar o meu tempo, o meu foco e a minha energia ao meu trabalho. E isso vai até às 9 horas da noite, quando eu saio, tomo meu banho e a partir daí é destinado à minha família. Eu espero que você consiga colocar em palavras de forma muito clara e precisa a sua clareza. Qual é o seu cenário de vida? Qual é a rotina perfeita para você? Para que você possa usar seu foco, sua energia, sua concentração e cada minuto do seu dia para construir. E que quando você consiga de fato construir, que seja claro para você o seu sucesso. Existe uma única coisa que impede hoje você de viver a vida que você tanto deseja. E essa coisa é a clareza. Obrigada por assistir até aqui. Mais um episódio do nosso Mindset Class, o seu Glow Up.